Bom, dentro do estúdio o produtor era o rei, né? Ele mandava ali, independente do estúdio ser dele ou não. Por que eu digo isso? Porque ele já estava com a encomenda da gravadora, a encomenda do artista, né? Que normalmente, aquilo que eu falei, o melhor era o melhor relativo, mas que já tinha sido de certa forma, sido discutido entre artista e gravadora, com o produtor, então ele já estava com a encomenda na mão. Ele estava com um briefing, como dizem na publicidade. Ele já tinha o briefing da campanha, vamos dizer assim. E ele vai, com esse briefing debaixo do braço, começar a realizar o projeto segundo tudo que foi discutido. Normalmente, quando o artista é um intérprete, poucos são aqueles intérpretes que acompanham todas as sessões de gravação, de base e tal. Normalmente, engraçado, o cantautor, que é aquele cara como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Djavan, como Ivan Lins, que é o cara que compõe e que também tem um viés de músico, ele gosta mais de participar das bases, participar de toda a feitura do disco, desde o iníciozinho, participa de tudo. Quando é um intérprete, um cantor, ele confia no produtor, ele dá umas aparecidas no estúdio nessa fase de gravação de bases, né? Começa a gravar base, bateria e baixo e tal, você vai colocando coisas, tem um momento que você chama o artista para botar uma voz guia, para você saber onde tem canto e onde tem instrumento, onde tem instrumentação, onde tem solos, e a voz guia é super útil para os músicos se nortearem, saberem, enfim, a performance, o ataque, onde tem mais expressão, onde tem menos, onde sobe, onde desce, onde é que é a parte mais climática, onde muda de tom, enfim. Normalmente os artistas colocam uma voz guia. Depois o produtor é responsável, o produtor é responsável por tudo. Inclusive ele é o culpado de tudo também. E a gente chama, o produtor continua junto ali fazendo tudo isso, ele chega e depois dele gravar as bases, ele grava o que a gente chama de complementos, e solos, né? Depois eventualmente se tem metais, se tem cordas, ele vai gravando tudo e nessa altura começamos a ter cópias de monitor, né, que são equilíbrios de tudo que está gravado em 2 canais, em estéreo, que são levados normalmente para as companhias, para os ARs escutarem, e tá tudo certo, não é? Às vezes o cara erra a mão numa coisa, erra a mão no arranjo, é aí que a gente escuta o arranjo do arranjador, então pede para fazer de novo. Alguma coisa que a gente, não funcionou esse solo de guitarra, vamos botar aqui um saxofone, sei lá, enfim. É nesse momento que você começa a avaliar esteticamente mesmo o disco. Depois de tudo acordado, tem uma fase assim vital, importantésima, que é a colocação de voz. E rezam várias lendas, assim, uma eu posso quase que nunca, não sou testemunho ocular, mas dizem que a Simone colocava, ou colocou colocou as vozes, muito tempo colocava as vozes nuas, sem roupa. Isso é uma lenda, eu não vi. Agora eu posso dizer, eu não vi, mas eu sei que a Elis colocava a voz na técnica. Na técnica, o que é colocar a voz na técnica? Porque existe um compartimento isolado acusticamente do resto da sala de gravação, que é onde se coloca a voz. Ali onde se coloca a voz, e onde se coloca os coros, é onde o artista fica, ali na paz do Senhor. Às vezes ele não gosta de ficar olhando para o produtor, às vezes ele gosta de ficar olhando para o nada, às vezes ele fecha os olhos, cada um tem seu jeito. Mas a Elisa ela não fazia isso não, ela colocava a voz na técnica, do lado da mesa de gravação, do lado do produtor, do lado do técnico. E isso me leva também a articular, assim, eu nunca fui produtor da Elisa, o Max Pierre, que foi meu chefe que produziu a Elisa, era um cara, era uma mulher que precisava desse contato humano, né? Porque o técnico, o produtor, o assistente, todos que estão ali à volta são pessoas, arrepiam. Aliás, se não arrepiarem, para que estão ali? Né? A gente se emociona com música. E talvez ela precisasse se alimentasse disso. Ao invés de querer estar naquela coisa focada, como talvez a Simone fazia, com sua música, como diz o Caetano, numa música linda, ela ficava totalmente no universo dela, despida,
A Simone e a Elisa ao contrário, ia para a técnica, ficava do lado de todo mundo cantando. E ele chorava afinado, né? Se emocionava tudo, assim, não abria mão de nada da performance dela. A performance dela era completa em função da colocação de voz. E o produtor, nesse momento, ele tem que ter aquela coisa mesmo do psicólogo. Às vezes o artista não está bem, às vezes ele tem que provocar o artista para o artista sentir mais aquilo que ele está cantando, né? Fundamental. Principalmente em gêneros que tem letras mais densas, mais intensas, mais complexas, como a MPB, o artista tem que estar num bom dia. A Alcione, por exemplo, por incrível que pareça, ninguém gosta de pôr voz de manhã, mas a Alcione gostava de pôr voz de manhã. De manhã, normalmente, o artista está com a voz mais grave, não sei se por isso, 11 horas da manhã ela colocava a voz. Incrível, né? Porque, assim, eu diria que 90% dos artistas gostam de botar voz à tarde, gostam de botar voz à noite. De manhã, never. E a Alcione gostava. Então, tem as particularidades. Talvez um produtor tenha descoberto isso. Alcione, vamos botar essa vozinha aqui de manhã, vamos ver como é que soa a tua voz? Aí a voz veio mais encorpada, veio aqueles graves lindos da Alcione se manifestar de uma maneira mais clara. Não sei. O fato é que ela passou a colocar sua voz de manhã. É bem curioso. Então a colocação de voz é um momento muito mega importante. Por exemplo, a gente quando visitava estúdio, a gente só se tivesse muita intimidade com o artista que a gente ia na hora da colocação de voz. Porque é uma hora meio xamanista, é uma pagelança, sabe? É um negócio meio louco. O artista está no momento dele, mesmo que ele esteja na técnica, ele quer estar focadíssimo naquilo ali, não pode ter burburinho, não pode ter confusão, né? Não é à toa que tem aquela luzinha vermelha. Bom, quem nunca esteve no estúdio, acende uma luz vermelha do lado de fora do estúdio para você não entrar na hora que está se gravando qualquer coisa. Até porque na Universal, quando tinha estúdio, na Poligram quando tinha estúdio, às vezes gravava coisas no corredor. Ou seja, na saída da técnica tinha um corredor que ia para a sala de gravação. Muita gente gostava de gravar ali no corredor, porque ficava mais perto, o produtor abria a porta, falava alguma coisa, enfim. Então, se você abria a porta do estúdio lá de fora, você estragava simplesmente a gravação. Então, esse momento da gravação de uma maneira geral é muito complexo, porque da gravação de voz é gigantemente complexo. O artista está no mundo dele, no mundinho dele, se recolhe, posição fetal, chama todas as bruxas, chama todos os duendes, fadas e gnomos, enfim, o cara fica no mundo dele. Então, ele colocava a voz, uma vez colocada a voz, às vezes tinha mais um equilíbriozinho para a gente ouvir, os arranjos, as vozes, como é que ficaram e tal. E depois a gente passaria para a mixagem, e a mixagem é aquilo que eu falei, eu não vou ficar explicando tecnicamente aqui, como eu falei da outra vez, eu não sou um cara de estúdio, já sei ouvir, já sei aprovar uma mixagem, mas eu não me aventuro a querer aprender, mas de qualquer maneira, você tem ali, a gente começar a gravar em 2 canais, 4, 8, 12, 24, hoje em dia com recurso digital, você pode ter canais infinitos. Existe até uma brincadeira com um artista que eu não vou revelar o nome, porque não tem porquê, que o cara era um artista, cantor e arranjador, pianista e tal, e o cara, se falasse para ele assim, olha assim, ó, esse canal aqui não tem nada, eu vou gravar uma trompa. Ele gravava por canal. Enfim, e aí você normalmente tinha quando você punha a voz em muito mais do que um canal, às vezes tinha mais de uma voz, às vezes você editava uma performance com outra, porque naquele momento aquela artista cantou melhor, enfim, isso era uma função do técnico e do produtor também, e tinha aquele monte de canais com tudo gravado, porque assim, uma bateria não se grava, bota o microfone overall, assim, por cima da bateria e gravou, não, tem no bumbo, tem na caixa, tem no contratempo, enfim, você grava a bateria, gasta 8 microfones na bateria, no coro gasta mais de um normalmente, tem o canal da voz, tem o canal de todos os instrumentos que foram gravados, enfim, a hora da mixagem é você fazer o equilíbrio, eventualmente timbrar, né? Mexer um pouquinho na forma com que aquele instrumento soa, né? Você não tem um controle de graves e agudos na sua televisão, no teu som, você também, a grosso modo, também tem isso, que age na frequência
da nota, você pode, de repente, realçar mais, realçar menos, velar um pouquinho, não velar, enfim. É um recurso que você tem de mexer nos timbres, isso vale para tudo, inclusive para a voz. Normalmente a voz é um departamento sacrossanto, né? A gente não mexe muito, mas equilibra tudo, vai, traz, bota os planos, né? O quanto cada um vai ter de volume e principalmente os volumes dos solos, né? E os volumes das vozes. Eu recomendo a quem quer tirar uma dúvida interessante, você pegar o disco do Stan Getz, o primeiro, que é um disco desculpa, o disco Getz Gilberto, aquele disco famoso que tem o Garota de Ipanema, que tem o Stan Getz, que o disco é do Stan Getz. O Stan Getz chamou o Gilberto, o João Gilberto, e por isso o disco se chama Stan Getz Gilberto. Esse disco tem também a Astrud Gilberto cantando, tem o Tom Jobim e tem alguns músicos brasileiros ótimos. E o Stan Getz, você pode reparar, bota a Garota de Ipanema, você vê a altura que está o instrumento do Stan Getz. O saxofone do Stan Getz está gigantemente alto, é desproporcionalmente alto. Ele quer dizer ali, olha, o disco é meu, o disco não é nem da Astrud, nem do João Gilberto, o disco é meu. É até estranho, porque na verdade não precisava estar daquela altura. Mas é alto demais. Enfim, mas o disco é o disco de cabeceira, foi disco de cabeceira dos Estados Unidos, é um disco fantástico, maravilhoso, histórico para a MPB também, que se estabeleceu nos Estados Unidos a partir do sucesso desse disco, enfim. A bossa nova passou a ser, a Jamaica tem o reggae e a gente tem a bossa nova e o samba, principalmente a bossa nova internacionalmente por causa disso. E aí, bom, a altura da voz do artista diz muito sobre como ele quer aparecer nesse disco e como a gente quer que ele apareça. Às vezes tinham aqui e ali algumas notas um pouco mais graves, e aí o que acontecia na hora de mixar, na hora da dinâmica da voz, o técnico subia um pouquinho naquela sílaba e descia para aquela voz que parece muito velada, muito grave por causa do tom, ficar um pouquinho mais aparente. Então isso tudo, o produtor fica ali do lado do cara que está mixando, do lado do técnico, do engenheiro de som, para pilotar esse tipo de coisa, porque não é o engenheiro de som que vai dar o som do disco. É claro que o engenheiro está muito mais preparado, à exceção daqueles produtores que vieram da engenharia de som, como o próprio Max Pierre, como Mazzola, enfim, gente que começou como técnico e se tornou produtor com o tempo. E esses caras, claro, eles falam com mais ascendência sobre o técnico de som, mas normalmente o engenheiro de som ele tem o padrão dele, mas o produtor interage ali, negocia. No final, isso tudo está mixado, a gente ouve as mixagens, está tudo ok. Normalmente ele proporciona, o produtor, para a gente uma mixagem com mais 1 dB, 1 decibel de voz normal, menos um dB de voz e por aí vai. E aí a gente escolhe qual é o padrão do disco, qual é o padrão daquela faixa e tal. E vai para masterização e até o disco ficar pronto, todos os processos, desde o momento das primeiras reuniões de conceito até entregar o tape masterizado, a responsabilidade da entrega do produto é do produtor e o follow-up artístico, musical e, digamos assim, contratual é do AR.